Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus seja contigo. Dia 13 da jornada espiritual das 40 madrugadas com Jesus. Capítulo 5 do livro Eventos Finais, e o tema é Apocalipse 14, uma âncora para o povo de Deus. Está escrito: nestes últimos dias é nosso dever determinar o pleno significado das mensagens do primeiro, do segundo e do terceiro anjo. Quais são as três mensagens angélicas? Primeiro, nos chama a adorar o Deus Criador porque iniciou seu juízo. A segunda, desmascara o falso sistema de adoração, Babilônia. E a terceira, adverte o mundo a não aceitar a marca da besta e não adorar a sua imagem. As três mensagens angélicas estão em Apocalipse 14. Em Apocalipse 13, João vê uma tríplice aliança do mal, que se junta a dois poderes terrestres aliados a Satanás para o domínio do mundo, um mundo sem Deus, o que conhecemos como a nova ordem mundial. Mas em seguida, ao capítulo 13, João vê uma cena gloriosa. João vê os 144 mil juntos com o Cordeiro no Monte Sião. E esses 144 mil são aqueles que exatamente combatem a besta e a sua imagem. Esse é um grupo especial de pessoas que serão usados por Deus no tempo final. Assim como ele usou 12 apóstolos para pregar a mensagem a todo mundo, assim ele usará os 144 mil. A partir do verso 6, nós temos o início da mensagem angélica. É dito: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação e tribo e língua e povo. Primeiramente, esse anjo não é um anjo literal, um anjo de asas, mas esse anjo é o povo de Deus, espalhado ao redor do mundo, levando a mensagem do evangelho eterno a todos. A Igreja Adventista do Sétimo Dia é um movimento mundial e profético. A Igreja Adventista do Sétimo Dia já está em mais de 200 países, catalogados pela própria ONU como igreja de fato, como instituição, e não apenas como alguns países da janela 10x40, pregando de forma cautelosa, né, sem se expor, mas não, ela já está estabelecida como igreja em mais de 200 países. E o Evangelho Eterno é o Evangelho único, que é o Evangelho das boas novas da salvação. Só existe um Evangelho. Não existe Evangelho coach, não existe Evangelho da prosperidade. Todos esses Evangelhos são malditos. Assim, Paulo diz que se vier um anjo descer do céu com outro Evangelho, que seja considerado maldito. O Evangelho Eterno é o Evangelho das boas novas da salvação. O homem pecou, o homem transgrediu a lei de Deus e merece a condenação eterna. No entanto, Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, veio a este mundo sofrer a penalidade pelo ser humano, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E esse Jesus breve voltará com poder e grande glória para resgatar os seus e estabelecer o seu plano original. Esse é o Evangelho Eterno. O homem pecou, mas tem a salvação em Jesus Cristo. Verso 7 de Apocalipse 14, dizendo o anjo em grande voz: temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Ou seja, chegou a hora do juízo de Deus. Você não deve temer as autoridades, você deve temer a Deus. A Bíblia é clara: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Esse é um chamado claro à obediência. Temer a Deus significa você prestar reverência, prestar a devida honra ao Criador. Nós somos suas criaturas, feituras suas, como diz o salmista, e Ele é o nosso Deus. A Ele nós devemos todo respeito, toda honra e toda glória. Iniciou-se o juízo. Para aqueles que já estudaram o livro de Daniel, sabedores que a partir de 1844
começou o grande dia da expiação escatológica e o povo de Deus, o povo morto em Cristo, ele está sendo agora julgado, o seu nome está sendo vindicado, né, pelos escritos do céu, pelos livros do céu. O seu nome estão passando em registro, estão ao lado do seu nome escrito perdoado. Aleluia. Então o juízo de Deus se iniciou, os mortos em Cristo estão sendo julgados e brevemente se iniciará o juízo dos vivos. É interessante notar também que esse Apocalipse 14, verso 7 é dito: e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Isso nos lembra claramente o quarto mandamento, quando é dito: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor Jeová teu Deus. Nele não farás nenhuma obra. Verso 11: porque em 6 dias criou o Senhor Jeová os céus e a terra e o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou. Por isso abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. E aqui diz, né, adorar aquele que fez o céu e a terra e o mar e a fundo das águas. É interessante ver que a Bíblia nos leva a lembrar do quarto mandamento, exatamente na época do juízo de Deus, quando o juízo de Deus se inicia. E por que a Bíblia nos lembra isso? Vamos ver quando falarmos sobre a terceira mensagem. Mas é interessante notar também que o Espírito Santo nos lembra do quarto mandamento usando praticamente as mesmas palavras, mas não porque ele está usando praticamente aqui as mesmas palavras, porque tem gente que lê Apocalipse 14, verso 7, e adorar aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas, e não lembram do quarto mandamento quando é dito: porque em 6 dias fez o Senhor Jeová os céus e a terra e o mar e tudo que neles há. Por quê? Porque não amam a lei de Deus, não gostam do quarto mandamento do sábado, por isso eles não conseguem enxergar aqui o quarto mandamento. E Deus só revela, o Espírito Santo só mostra aquilo que a gente estuda e aquilo que a gente está disposto a aprender. Nós enxergamos aqui o quarto mandamento não por causa das palavras, que são praticamente iguais, mas porque nós amamos a Deus, amamos a sua lei e amamos guardar o sábado e passar tempo com ele no dia que ele instituiu como dia santo, e não o homem. Verso 8: seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Babilônia aqui parece estar irada, né, contra o próprio Deus, porque o vinho simboliza as suas falsas doutrinas, e a prostituição significa exatamente isso, um apartamento espiritual de Deus, né? Ela se prostituiu, ela se uniu ao Estado, ela não se relaciona com Cristo, mas ela se relaciona com o Estado, com o governo dos homens, né? E Babilônia, como apontado em Apocalipse 17, é a igreja de Roma. Ela é Babilônia e ela tem filhas, né? E essas filhas estão se voltando para ela. E Babilônia, no sentido literal bíblico da profecia, significa confusão religiosa. Por quê? Porque Deus tem um santuário. O santuário que está em vigor hoje é o santuário celestial. O sacerdócio que está em vigor é o sacerdócio de Cristo e não do homem. Cristo, quando morreu na cruz do Calvário, cessou o santuário terrestre, todo o seu ritual, e agora nós nos voltamos para o santuário celestial, onde Cristo está fazendo a mediação por nós e atuando também como sumo sacerdote, esse grande dia da expiação escatológico. Mas a igreja de Roma, o que ela faz? Ela faz de tudo para tirar Jesus de cena, e ela estabelece um falso sistema de adoração, onde você não confessa os pecados a Jesus, mas a um homem. A salvação não vem por meio de Jesus, vem por meio das obras, entre outras e outras coisas. Tudo se torna confusão, tudo se torna Babilônia, um falso sistema de adoração. O santuário terrestre não tem mais validade, não tem mais vigor. O sacerdócio hoje é o sacerdócio do céu. Tudo que é coisa do paganismo, inclusive Babilônia, trouxe para dentro da igreja. Mudou o nome dos deuses, colocando o nome dos santos apóstolos. A própria data 25 de dezembro, que eles trazem como dia de Natal do nascimento de Jesus, não vamos entrar em discussão sobre isso em detalhe, né, se é correto ou não celebrar o Natal, a motivação, etc. Mas
Você vê que se Jesus não nasceu dia 25 de dezembro, isso é mentira. E mentira vem de quem? Vem de Satanás. E a gente vê que se não tem a data do nascimento de Jesus, é porque Deus não quer que fosse comemorado. E por que Deus não quis que fosse comemorado? Vamos ver também, quando estudamos um pouco da terceira mensagem angélica, tem um pouco disso também, porque o povo parou no tempo, né? O povo pensa que Jesus está na cruz ainda, e os católicos pensam que Jesus ainda é um bebê no colo de Maria. Então Deus não quis que o aniversário de Jesus fosse comemorado, e a gente vê isso claramente nos dias de hoje, porque hoje se diz que a festa é uma festa cristã, mas na verdade a festa não é uma festa cristã. É uma festa apenas para ostentação, para o egoísmo, né? As pessoas se presenteiam, se banqueteiam, mas muito difícil alguém estar realmente comemorando, celebrando o nascimento de Cristo, até porque o nascimento de Cristo, ele tem todo um propósito. Não apenas vir ao mundo, né, e viver sem pecado e etc., mas mostrar ao mundo que o homem pecou, o homem transgrediu a lei de Deus e precisa de um Salvador. Então Babilônia é uma confusão religiosa, né, e tenta de tudo para apagar da mente do ser humano a pessoa de Jesus. Dos versos 9 ao 11 é dito: seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e sua imagem, recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. É uma mensagem forte, uma advertência terrível, a mais solene e terrível advertência que Jesus dá à humanidade é a terceira mensagem angélica. É você não aceitar a marca da besta e não aceitar também não adorar a sua imagem. O que é você adorar a imagem da besta? É adorar aquilo que a besta fez na Idade Medieval e que vai voltar a fazer agora no tempo do fim. Opressão, perseguição contra aqueles que não se submeterem às suas leis. Hoje nós estamos vendo também, sem entrar no mérito da questão, se a vacina é eficaz ou não é, pessoas sendo obrigadas a tomar a vacina. Pessoas estão tomando essa vacina por medo de perder o emprego. Agora aqui mesmo em Pernambuco, em Recife, e é interessante que eles colocam no jornal que o povo tem mais um estímulo para tomar vacina. Isso não é um estímulo. Isso é você forçar, violar a consciência da pessoa. A pessoa não quer tomar a vacina, a pessoa se sente bem, se sente saudável, mas é obrigada a tomar uma vacina que não lhe traz garantia, né? E se você passar mal, acontecer alguma coisa com você, nem o governo, nem o fabricante da vacina, ele se responsabiliza. A obrigação do governo é disponibilizar a vacina e disponibilizar testes de Covid. E não querer forçar, obrigar alguém a se vacinar, porque não vai poder entrar, por exemplo, numa UPA, num hospital, se você não tiver a carteira de vacina. Então, se você estiver passando mal, estiver morrendo e você não for vacinado, você vai morrer. Quer dizer, isso é correto, isso é justo, mas tem gente que está achando isso bonito. Isso é um tipo de imagem da besta. Isso é opressão, isso é perseguição. É você querer submeter o povo aos seus caprichos. Então, falando da marca da besta também, vamos deixar o link embaixo, de Apocalipse 13. Mas já adiantando também que a marca da besta é o domingo. Por que é o domingo? Porque você já parou para pensar porque o domingo é feriado mundial hoje, praticamente em todo mundo? Porque a Igreja Católica estabeleceu o domingo como um dia santo. Não foi a Bíblia, não foi Jesus, não foi a Palavra de Deus. Eles trocaram o dia de guarda do sábado para o domingo, sem nenhuma recomendação bíblica, sem nenhuma autorização da Bíblia. Então, essa é a marca da besta, porque a autoridade da Igreja Católica no mundo religioso e brevemente também no mundo social. Brevemente sairá leis, não sabemos o nome da lei, se vai vir com o nome de domingo climático, domingo do clima, domingo da família, não sabemos, mas sairá um decreto dominical. E esse decreto dominical é a marca da besta. Enquanto o sábado é o selo de Deus com seu povo,
o domingo é a marca da besta. Ainda não é, porque a profecia ela tem seu cumprimento histórico, ela tem muitas vezes documento assinado, como será no caso do decreto dominical, quando as igrejas nos Estados Unidos se unirem ao papado e o povo pedir uma lei dominical. Aí sim será assinado esse decreto e todo aquele que aceitar guardar o domingo e pisar no sábado, esse recebe a marca da besta. Então, primeira mensagem angélica: juiz de Deus, chamado ao mundo a adorar ao Deus Criador. A segunda mensagem angélica mostra que não existe esse falso sistema de adoração, esse sacerdócio terreno que a Igreja Católica impôs, mas o verdadeiro sacerdócio, a verdadeira religião é a que tem a Jesus como o grande sacerdote e sumo sacerdote. E a terceira mensagem angélica adverte ao mundo para não adorar a besta e sua imagem, nem receber a marca do seu nome, para que não sejam atormentados e sejam condenados ao fogo eterno. Continuando na leitura do livro, é dito o seguinte: todas as nossas transações devem estar de acordo com a palavra de Deus. Ou seja, tudo que a gente for fazer, a gente tem que ter em mente o quê? O temor de Deus. Não podemos ser levianos, trapaceiros, como diz um ditado, né? A ocasião faz o ladrão, só que o povo de Deus não pode ser assim. O povo de Deus é um povo diferente, é um povo peculiar, um povo separado. E devemos estar sempre em mente, qualquer coisa que a gente for fazer, a palavra de Deus deve estar sempre em nossa mente. E tudo deve girar em torno das 3 mensagens angélicas. É dito mais no livro: as mensagens do primeiro, do segundo e do terceiro anjo estão todas unidas e são reveladas no 14º capítulo do Apocalipse, desde o verso 6 até o fim. Apocalipse 14, verso 12 e verso 13. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Aquele grupo especial do início do capítulo 14, os 144 mil que combatem a besta, esse grupo, juntamente com aqueles que irão receber a mensagem do advento, a mensagem da salvação, do evangelho eterno, esse grupo são os vencedores da marca da besta. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Só que esse e a fé em Jesus no original está escrito e tem a fé de Jesus. E o que é você ter a fé de Jesus? É você ser obediente a Deus como Jesus foi, obediente até a morte. E no caso de Jesus, morte de cruz. Verso 13 é dito: então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Na época da Idade Medieval, muitos cristãos foram mortos. A Bíblia, para chegar em nossas mãos, veio com muito sangue derramado, a começar pelo sangue do próprio Jesus Cristo e em seguida dos apóstolos e tantos outros mártires ao longo da história. Mas aqui o Espírito Santo nos dá um conforto, né? E se você tiver que perder a vida por Jesus, que você perca, porque você é um bem-aventurado. Bem-aventurados os que morrem em Cristo. Como Jesus disse: não temas aquele que podem tirar a sua vida, mas não podem tirar a sua salvação. Voltando na leitura do livro, diz: muitos que abraçaram a terceira mensagem não tinham tido experiência nas 2 mensagens anteriores. Satanás compreendeu isto, e seu olho mau estava sobre eles para o transtornar. Porém, o terceiro anjo lhes estava apontando o lugar santíssimo. Veja que interessante, o terceiro anjo lhes estava apontando o lugar santíssimo. O santuário do céu, né? Ele tem um lugar santo e um lugar santíssimo. E o terceiro anjo, a mensagem do terceiro anjo aponta para o lugar santíssimo.
e aqueles que tinham tido experiência nas mensagens passadas estavam a apontar-lhes o caminho para o santuário celestial. Muitos viram a perfeita cadeia de verdades nas mensagens do anjo e alegremente as receberam em sua ordem, e pela fé seguiram a Jesus no santuário celestial. Ou seja, muitos, pela fé, diz aqui na profecia, que seguiram a Jesus e acompanharam até o lugar santíssimo. Por quê? Porque muitos hoje pararam no tempo. As igrejas evangélicas pararam no tempo, a reforma protestante parou com a morte de Lutero, e elas não seguiram em frente. Mas veio o povo adventista, trazendo as revelações da Bíblia, trazendo as revelações do santuário celestial, mas muitos não aceitam. Muitos continuam achando que Jesus ainda está na cruz. Muitos não estudam o que Jesus está fazendo exatamente neste momento no santuário celestial, no lugar santíssimo. Como foi dito, muitos acham que Jesus ainda é um bebê no colo de Maria. Mas Jesus, ele é o nosso sumo sacerdote. Ele é o nosso herói. Ele morreu na cruz do Calvário para nos libertar de nossos pecados. E agora ele está no santuário celestial, fazendo a mediação entre Deus e os homens, mas também sendo nosso sumo sacerdote, fazendo a função de sumo sacerdote, que é exatamente fazendo os registros. E o lugar santíssimo, outro detalhe interessante aqui, o que é que tem no lugar santíssimo? O lugar santíssimo fica exatamente a Arca da Aliança, com as tábuas do concerto, as tábuas da lei de Deus, escritas pelo próprio dedo de Deus, as tábuas originais do céu. Não as que estavam aqui na terra com Moisés, que também foram escritas pelo dedo de Deus, mas as tábuas originais no céu. E a terceira mensagem angélica nos aponta exatamente para isso, porque Deus tem uma lei, escrita em Êxodo 20, com o próprio dedo de Deus, em duas tábuas da aliança no céu, e a besta também tem uma lei, escrita pelo homem no Catecismo Romano. Se você comparar o Catecismo Romano com os 10 mandamentos de Êxodo, você vai ver que eles tiraram o segundo mandamento, que proíbe a adoração de imagem de escultura. Para os mandamentos continuar com 10, eles dividiram o 10º mandamento em 2. Não cobiçar as coisas alheias, e colocaram não cobiçar a mulher do próximo. E no 4º mandamento, que passou a ser o terceiro, eles no lugar do sábado colocaram lembra-te do domingo e festas. Por isso nossa mente é voltada para o lugar santíssimo. E lá, como dito, está a lei de Deus. Jesus intercede pelo povo diante do altar, onde fica também ali a lei de Deus. E lá está, no 4º mandamento escrito, lembra-te do dia de sábado para o santificar, e não o domingo. O selo de Deus é o sábado, em contraste a isso, a marca da besta é o domingo. Por isso, a terceira mensagem nos aponta exatamente para o lugar santíssimo no santuário celestial. E ainda no livro é dito, estas mensagens foram-me representadas como uma âncora para o povo de Deus. Aqueles que as compreendem e recebem serão preservados de ser varridos pelos muitos enganos de Satanás. Satanás tem lançado no mundo que os mandamentos de Deus não é para ser mais guardado e que o sábado foi abolido. Mas vemos claramente nas 3 mensagens angélicas que isso é uma mentira. O sábado continua em vigor, a lei de Deus é a norma do seu juízo, e Jesus nesse momento intercede por nós no santuário celestial. É interessante perceber também que Satanás odeia a doutrina do santuário, exatamente porque a doutrina do santuário exalta a Cristo, nos mostra as boas novas da salvação, exalta a pessoa de Jesus Cristo, nos mostra que o juízo de Deus se iniciou em 1844, nos mostra que quem é Babilônia, e nos mostra também qual é o selo de Deus e qual é a marca da besta. Por isso Satanás odeia de forma especial a doutrina do santuário celestial. Aqui está a perseverança dos santos que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Apocalipse 14, o verso central, ou o verso mais confortante para mim é esse. O verso 12 é o verso mais conhecido talvez, e ele praticamente se divide em 3 partes, Fala dos 144 mil, depois fala das 3 mensagens angélicas e fala da vinda de Jesus, dos versos 14
aos versos 20. Dos versos 14 ao 16, fala da ceifa, né? E dos versos 17 ao 20, fala da vindima, quando os ímpios serão destruídos, porque as uvas aqui, em Apocalipse 14, do verso 17 ao 20, são exatamente os ímpios. E mostra que Jesus pisou o lagar de Deus, da fúria e da cólera de Deus, sozinho. Jesus pisou como um cordeiro. A Bíblia diz que ninguém estava com ele para ajudá-lo, e assim foi. E agora Jesus vem de novo, e dessa vez como Senhor dos Senhores e Rei dos Reis. E aqueles que não aceitaram o sacrifício de Cristo passarão pela cólera de Deus. No próximo tema, dia 14, ensinar a mente a crer na palavra de Deus. Fique com a paz de Jesus. Amém.